Boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais uma live do Saudarte, Saúde e Arte em tempos de Covid-19. Vou chamar aqui a Flávia para estar conosco. Flávia, a pesquisadora Flávia Rodrigues Monteiro para estar conosco. Ela já deve estar entrando. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Ei, Ju, Flávia, tudo bom? bem? Boa noite. Então, Boa noite a todos. pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Juliana, né? Eu estou com vocês na ação de extensão Saudarte, Saúde e Arte em tempos de Covid-19. Na semana passada, nós falamos um pouquinho com a Cirlei Lewis sobre cores. E hoje nós vamos falar, no nosso tema é Saúde na Tela, filmes e séries, com a minha amiga, colega, pesquisadora Flávia Rodrigues Monteiro. A Flávia é licenciada em Letras, possui mestrado e doutorado na área de literatura, né, em estudos literários, com ênfase em outras artes e mídias. E a Flávia participa do grupo de pesquisas Intermídia, que é um grupo com pesquisadores de várias instituições. Flávia, bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Ju. Eu que agradeço o convite, você, Andressa, tá? Flávia, será que você falaria para a gente um pouquinho de você e um pouquinho das suas pesquisas, só para o pessoal te conhecer? Sim, claro. Eu sempre pesquisei, eu sempre estive envolvida nessa área, né, Ju? Na área de literatura e outras artes. Então, Uhum. eu trabalho bastante com cinema, com séries e também com agora broadcast theater, que é um fenômeno agora quando as peças de teatro elas são filmadas e elas são transmitidas tanto via computador quanto nos cinemas. Então, eu trabalho com essas mídias e adaptações, claro, de vários autores, principalmente Shakespeare. Claro. Pessoal, a Flávia é grande estudiosa de Shakespeare. Quem tiver dúvidas pode perguntar para ela. E de releitura. E de releitura. Flávia, então o pessoal está chegando. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou vendo muitas pessoas aqui. Que bom vocês estarem conosco. À medida que vocês forem tendo comentários e dúvidas, por favor, né, podem escrever aí que a gente vai tentar responder. E vamos começar, Flávia. Fala um pouquinho para a gente sobre a saúde na tela. Como que isso começou assim nas suas pesquisas? Então, a saúde, ela sempre foi um tema muito abordado, né? Começou nos filmes. Eu sempre ouvia minha mãe falar do Doutor Zhivago, Uhum. que é um filme com o Omar Sharif, é um filme dos anos 60. O E maçarico, minha mãe também. desculpa, Flávia, que o maçarico era o pão. Minha mãe falava que era o pão. Exato, Omar Sharif, Laurence Olivier e se eu não me engano, era o do Dr. Kildare, que era o. Eu esqueci o nome dele, que era o Christopher alguma coisa, que também era uma série médica do. Não, Richard Chamberlain. Eu ia falar Christopher Chamberlain. Não, é Richard Chamberlain. E ele, minha mãe também, nossa, ai, que pão, né? E isso que eles foram os precursores, assim, de certa forma, de ter esses doutores, né? Tesouros da medicina na tela. Que depois, né, veio também ER e agora Grey's Anatomy, e aí eles foram mais ou menos esses precursores. Muito bem. Flávia, você comentou aí sobre ER, né? Como que você avalia pra gente a série ER? Pessoal, vocês assistiram ER? Se vocês tiveram ou tem algum personagem favorito, por favor, falem pra gente. Eu vou falar do meu, Flávia. Eu gostava de ER porque eu adorava o Mark Green, aquele médico que era bonzinho, mas acabou morrendo. Eu quase morri junto, né? Quando ele teve câncer, ele morreu, foi uma coisa horrorosa. Mas o IAR, me corrija se eu estiver errado, ele trouxe para a gente uma coisa que eu nunca tinha visto antes,
que era assim uma ideia de como que para a gente que é leigo, o pessoal da área da saúde, por favor, nos falem se vocês se sentiram representados, porque para a gente, Exatamente. né, para a gente É, leigo, o que me vinha à mente é que a gente tinha uma ideia um pouquinho talvez do que acontece lá dentro, né, que a gente não está sabendo. Então, numa emergency room, né, de onde vem o título, é o que seria o protocolo de ação? Então, a gente via muito essa ênfase, agora isso, agora aquilo, aquilo que o outro, e a gente ficava num êxtase, né? E, para mim, o exato. IAR trouxe também como um diferencial uma certa humanização do profissional da saúde. Né? Então, a gente via que o profissional, estou lembrando aqui até de antes do George Clooney, né, que fez parte. Então, assim, Aham, ele tinha um romance, né? O outro tinha algumas questões, a gente via a parte humana desse profissional da saúde. Mas eu queria te ouvir, porque exato. eu tenho também outras questões em relação ao IR que eu queria falar com você. Mas qual que é a sua impressão? O que você acha? Houve contribuições com o IR? Quais seriam? E houve limitações? Porque olha o que é importante ter a saúde retratada na telinha, tanto em filmes quanto em séries. É importante, tanto para a gente ter esse senso de identificação com o profissional, seja de qual área for da saúde, tanto médicos, enfermeiros, agentes de saúde, de qualquer Sim. forma, agentes de controle de endemias, os funcionários de um hospital de uma forma geral. E o que a gente chama em inglês de first responders, né, que seriam aqueles do bombeiros, policiais. Então, ver que tudo isso está interligado. Então, é bom. Essas séries são ótimas porque elas contribuíram, igual você falou, nessa humanização da gente ver, como é que funciona. Não fica só aquela coisa estereotipada, mas nos dá um acesso e uma ponte de empatia para a vida desses profissionais. Que eles não são Sim. só o médico, a enfermeira, não, eles são umas pessoas com sonhos, são pessoas que têm uma vida pessoal. Então, a profissão é apenas uma parte da vida deles, né? Sim. E então é isso. Que ótimo. E aí você citou, né, Grey's Anatomy, que veio depois, né, já nos anos 2000, não é isso? Interromper, Ju. Esqueci de falar uma coisa, que era isso, que era até o ponto que eu ia falar. No IAR, eu até peguei aqui umas fotos, não sei se vai dar para o Mostra, pessoal. mostra. O IAR, ele foi uma das séries, aqui, ó, tem uma, tá dando para ver direitinho? Sim, tá dando para ver. Um pouco Então, desfocado, mas dá para ver. o problema é esse. O IAR, ele começou a ter uma questão da representatividade também. Uhum. Dentro aqui tem até uma outra foto, talvez esteja melhor, não sei se vai dar para ver. Vocês vão ver muitos profissionais que são Uhum. mulheres, Sim, profissionais negros. sim. Então, essa representatividade que é tão importante dentro de qualquer área, não é só na área de saúde que essa representatividade é importante, é em qualquer área. Sim. Isso, eu não sei se aconteceu com você, mas isso me puxa a ter também mais empatia, a seguir essa ponte em direção a essa área. Porque eu não sei, vou contar uma coisa pessoal. Eu tô nesse caminho da literatura inglesa porque teve um filme que chamava Sociedade dos Poetas Mortos. Eu adoro aqui as libras. Os Poetas Mortos, assim, eu amava. Aí eu falei, nossa, que lindo! Professor, ele é o quê? Professor de literatura inglesa. Segui, estamos aí. Um dos fatores é a Sociedade dos Poetas Mortos. Mas voltando para a área da medicina e da área da saúde em geral, eu creio que várias gerações de profissionais foram influenciadas, estão sendo influenciadas e serão influenciadas por séries e filmes. Com E a foi certeza. um desses que contribuiu, porque várias pessoas, mulheres, homens, negros em geral, se viram na tela, se viram naquele contexto, né? Naquele lugar, naquele espaço. Muito bom. E só também compartilhando uma questão pessoal,
quando teve uma época que eu dei aula num curso de pós-graduação para enfermagem. Eu dava aula de inglês para fim específico. E o ER me ajudava muito, porque o pessoal se via representado em algumas situações mesmo. Então, como que a arte alcança? Né? Alcança mesmo lugares que às vezes a gente não sabe, não consegue alcançar, mas a arte alcança. Então, para o pessoal Uhum. também aí, só dando uma dica, né? Quiser aprender um pouco mais de inglês, né? Não só inglês, mas falando das séries e dos filmes em inglês, né? Gente, é um caminho riquíssimo para vocabulário. Nossa, eu lembrei que teve uma ocasião que a minha sogra ela caiu no exterior, teve que passar por uma cirurgia, e muitos termos técnicos me vieram de ER e de Grey's Anatomy, porque Aham. aquele ambiente, aquele, né, o contexto, tudo te ajuda a aprender mais. A exposição é grande, até por identificação, você liga, você está mais motivado a aprender, né? Sim, Muito bem, sim. vamos. Aprendi muito exatamente do inglês, você falando isso. Aquela série House, que a Aham, gente depois pode até tocar nessa série também. claro. Eu aprendi punção lombar com aquela série. Eu não sabia o que era uma punção lombar em português. Sim, E aí, sim. naquela série, assistindo aquela série, aí que eu fui, ah, tá, olha, ele faz o diagnóstico, sempre pede uma punção lombar. Esse é só um exemplinho, uma coisa engraçada, né? Que é legal para o profissional de saúde também, para aprender, não só o profissional de saúde, né, Ju? Igual você citou o exemplo da sua sogra. Claro. E voltando aqui então, Flávia, para a questão da Grey's Anatomy, porque quando você falou de Uhum. representatividade, eu ia até falar isso. Eu acho que o ER, para mim, como leiga e como pessoa que assiste apenas, né, trouxe para mim essa questão da humanização dos profissionais da área da saúde. Mas o Grey's Anatomy me trouxe a ideia muito maior, mais ampla de representatividade. É, Correto. você veio dessa forma também? Eu acho que a Shonda, né, Rhimes, acho que Achou. ela criou, Como assim, falar, Shonda que Rhimes? ele foi idealizado por ela, pessoal, essa série. E ela tem outras, né? A gente depois pode até falar um pouco. Mas como que ela Uhum. trouxe isso com uma fortaleza, com uma ênfase, né? Então, assim, a gente vê uma gama de profissionais em Grey's Anatomy, a gente vê eu não sei nem colocar em palavras, talvez você possa nos falar um pouco disso. Ai, saiu, tirou. Eu ia mostrar aqui uma fotinho que eles estavam bem. Tava bem na. Aqui, essa daqui. Uhum. Essa fotinho aqui, tá vendo? Você vê que tem a Oriental, que era a Yang, Ai, adorava a ai, Yang, pena que não sim. tá mais. Tem a Oriental, tinha o médico negro, tem também essa representatividade. Mas o negro nas séries da Shonda Rhimes, eles são protagonistas. Eles atingem um patamar de protagonista. Ele não é aquele que está ali atrás, não, dando Exato. um suporte. Não, ela coloca a mulher negra, ela coloca o gay, ela Exato. transita por essas minorias de uma forma muito boa, muito pertinente. Com E ela certeza. isso não quer dizer que ela dá o destaque apenas para a minoria. É um grande. Só me vem, tá me vindo na cabeça aquele termo melting pot, né? Que é tipo Ai, esse caldeirão de diferenças, vamos colocar assim, né? Ela trabalha isso muito bem e é muito interessante que tem esse movimento, né, nas artes e principalmente nas artes que retratam a saúde, que é com certeza. justamente voltando naquele, né, da representatividade. Se eu me vejo na tela fazendo aquilo, então eu tenho até a coragem, né, para chegar e o estímulo para fazer, né, Ju? Com certeza. Pessoal, se vocês assistiram Grey's Anatomy, vocês gostam, por favor, nos falem um pouco. Ah, a Daisy da Weng tá aí. Oi, Daisy, boa noite. Então, se vocês assistiram e gostam de algum personagem, por favor, nos falem, tá? Eu acho muito interessante mesmo essa questão da representatividade em Grey's Anatomy e a questão da humanização do paciente. Porque fala-se muito hoje dessa questão da medicina e da saúde, né, humanizada. Então, olhar o todo, apesar das especialidades, né, do olhar
técnico, específico, mas ver que existe um ser humano. E Grey's Anatomy, para mim, trouxe isso de uma forma muito interessante. Mostra a pessoa, né? A pessoa tem nome, não é um paciente qualquer, a pessoa Uhum. entra com um nome, né? E essa pessoa tem uma história. Então, eu gosto dessa Exato. ideia de que cada um tem uma história. Então, cada médico, cada profissional da saúde tem uma história e cada paciente tem uma história, né? Isso. Eu ia falar sobre isso porque não é só o médico, né? É igual eu falei, todos os profissionais da saúde têm a história e o paciente tem a história. E isso reflete muito o momento atual da medicina, por ser essa medicina que agora deu esse passo, né, mais humanizado, que não trata só a patologia, né? Você não trata só a doença, você trata o doente. Com certeza. Então, isso também é uma coisa bem atual de Grey's Anatomy, por exemplo, que mostra você vê o sujeito, né? Você não vê a doença, você vê o sujeito que está com aquela doença. Com E a gente certeza. sabe que tem muita coisa que não é só tratar a doença, porque nós somos humanos, né? É o que eu falo, nós somos humanos. O humano não é só um corpo, o humano é Com um corpo e certeza. uma mente. E essa mente é poderosa, a gente ainda não sabe todo o potencial dessa mente, né? Com certeza. Então, você tratar essa mente, essa individualidade, já é um grande passo, já é um enorme passo para conseguir um efeito positivo numa patologia que está cometendo esse corpo. Com certeza. Tô vendo que o pessoal tá falando, a Renata tá falando que ela gosta da Miranda Bailey. A Miranda, ela é Bailey, inglês, né? Porque como não gostar dela, não é? a Renata, eu vi a Ana Lídia também, eu e a Ana Lídia, as Ticas, minhas amigas, nós Ah, somos um grupo de amigas chamadas Las Ticas, todas professoras, pedagogas, todas da nossa área. E Ai, Fernando, oi, Fê! Então, todas essas pessoas, assim, vários desses que eu conheço, eles amam a Bailey. Como não amar a Bailey? Porque a sim. Bailey, a generala, né? Eles falam Renata, general, sim. entra lá no Grace Sloan agora e ela é quem manda. Mas a Bailey, eu acho ela uma personagem que ela é tão fascinante, não só pela representatividade, mas porque ela começa a tocar em vários pontos Nossa, da vida da mulher e da mulher negra. Eu vou citar agora, porque está, né, aí esse assunto, o dia que ela senta com o filho. O dia que ela senta com o filho dela e fala: olha, se a polícia te parar, você tem que agir dessa forma, não faz isso, tá? Eles explicam para ele como que ele deve agir numa abordagem policial. Então, isso é extremamente atual. E eu nossa, acho que isso puxa a nossa empatia muito. com A certeza. Bailey, ela tem vários pontos assim que puxam a nossa empatia, né? Muito. De gosta da Bailey. Acho que a Bailey traz a competência, traz a humanidade mesmo, ela, e o olhar muito de compaixão para cada um. Ela Uhum. tem uma personagem que a gente fala, nossa, vem ser minha amiga, né? Vem pra cá. Me Aham. dá um café aqui. Porque a Billy, ela tem esse jeito dela firme, que, né, eles brincam no hospital e a gente brincando aqui que ela é a generala do hospital, né? Mas esse jeito firme é porque é necessário É, nos profissionais da saúde. E isso a gente tem que realmente reconhecer e dar o mérito. com Você tem que certeza. ter aquela resposta, um jeito firme, ser objetivo. E a Bailey, ela mostra muito isso, só que ela consegue balancear muito bem, a atriz é muito boa, porque ela consegue balancear muito bem tanto esse lado quanto o lado que ela desaba, o lado que ela é mãe, o lado que ela é mulher, né, nos conflitos pessoais dela. Então, por isso assim que eu acho que ela é uma sumidade. Ela é a personagem assim. Tem gente que assiste Grey's Anatomy, não vou falar de mim, sou eu. Não pela Grey, não pela, né, que dá o Exato. nome, mas quem me puxou para Grey's Anatomy foi a Bailey.
Que gracinha, que bom. Vamos falar um pouco então, Flávia, de outras séries. Quais séries que você pode falar um pouquinho para a gente, para o pessoal, se eles quiserem assistir séries que têm a temática da área da saúde? Porque a gente tem um material que você deixou no Saudarte, né? Você disponibilizou um material para a gente no Saudarte. Mas tem Sim. pessoas aqui, por exemplo, que não estão no curso, então não viram esse material. Então, quais séries Uhum. você indicaria para quem quer ver um pouco sobre a área da saúde na tela, em séries, por enquanto? Depois a gente vai para os filmes. Sim, em séries, por exemplo, o próprio spin-off de Grey's Anatomy, que tem uma que chama Station 19, que aborda a rotina de bombeiros, né? E é muito ligada, os personagens estão ligados. Então, a Shonda, ela faz isso muito bem, de fazer o spin-off e ligar os personagens. Isso é algo que já aconteceu no que é na chamada trilogia Chicago, que é a Chicago Med, Chicago Police e a Chicago Ah, Fire, que são verdade. três séries que estão também interligadas, que trabalha, né, o Chicago Fire com os bombeiros, a Chicago Med no hospital e a Chicago Police com o departamento de polícia. Então, eles também fazem essa interligação das séries. Então, são séries bem interessantes de se assistir. Eu gosto muito, agora passando não do ambiente hospitalar, mas passando por uma questão de história, uma série que eu acho bem interessante é uma que chama Call the Midwife. E perguntar Eles dela. chamam, Call the Midwife, ela é baseada num livro, que são as memórias de uma parteira e ela se passa em Londres, uma Londres histórica, meio do século XX, talvez, não me lembro a data correta, mas essa série, ela mostra como que não existia aquele... Não é que não existia, não se recorria aquele acesso ao hospital. Eram as parteiras que eram chamadas pelas Uhum. mulheres, elas ficavam todas concentradas em um convento, e elas que eram chamadas para fazerem os partos em casa das Uhum. mulheres da periferia londrina ali. E o interessante dessa série, que eu recomendo bastante, é que ela humaniza também. Ela humaniza todos os personagens, eles são humanizados. Você tem os motivos de cada personagem. Não são personagens rasos. Você tem a história pessoal de cada um. E isso também é importante. Tanto das mulheres que estão naquele contexto, que isso é bem importante também pela a luta, né, feminina nesse tempo, quanto dos profissionais de saúde, porque as parteiras iam, aí caso acontecessem complicações, aí tinha um médico que era aquele que era próximo daquela região para chamar, a gente vê toda a dificuldade, né? Mas como que eles se organizavam para naquele meio, né? Com aqueles meios que eles tinham. Que Essa é bacana. uma das séries. Você chegou a assistir? Não assisti, eu assisti hoje um pedaço de um episódio, mas me chamou muito. É pela BBC, não é? É, da BBC. Isso. Então assim, eu não, eu tenho que ver como que eu teria acesso até, porque eu vi que estava online, assim, alguns episódios estão online. Eu tinha assistido, se eu não me engano, na Netflix, mas Netflix eu acho que Não. tira algumas coisas, né, do catálogo e não voltam. Fazer uma petição, gente, para voltar essa série para o Volta do catálogo Midwife. do Netflix. Isso. Eu Flávia, assisti, a série é maravilhosa. e o Dr. House? O que que você acha do Dr. House? Da Então, série? ele, na verdade, ele é uma espécie de adaptação. Aqui eu estou usando a adaptação bem do jeito que a gente usa lá no Intermídia, que é uma coisa muito ampla, viu, gente? Não é tintim por tintim, não é nada fiel, não. O Dr. House, ele é uma espécie de adaptação dos contos de Sherlock Holmes, do Uhum. Arthur Sim, Conan Doyle. sim. Então, ele é um Sherlock Holmes da medicina. E ele tem toda essa personalidade igual a do Sherlock Holmes, só que ao invés de tentar descobrir, né, crimes, ele faz diagnósticos.
Sim. Então, eu acho interessante do Dr. House isso, deles terem construído esse personagem e esse personagem ser derivado de alguma forma de da literatura, né? Com certeza. Que a gente vê, assim, tem um enredo, né? Meio, quase que tradicional até, né? Você tem uma exposição, complicação, um clímax, né? Uma resolução, e aí você descobre, você fala, ah, que bom. Não sei o que que Ai, era isso. graças a Deus. Você sabe o que que é. Ai, nem precisava da punção lombar. Ai, E, o do House é isso, e tem esse não é esse enredo, né? Esse padrão esse literário. É padrão um padrão literário. literário. Exatamente. E o Dr. House é interessante porque ele é um herói meio anti-herói, né? Ele é grosso, né? Ele trata os pacientes às vezes de uma forma estranha, né? Então, assim, ele Uhum. é interessante também essa forma de, como que fala? Tirar um pouco uma certa aura. Então, o profissional da saúde também é humano e sofre, e fica com raiva, e fica triste. É assim como todo. Uhum. Não estou justificando nenhum tipo de comportamento ruim, não. Não, Mas não. O Fernando que entrou aqui, o Fernando, o meu amigo, a gente gostava muito de House e a gente discutia justamente sobre essa personalidade do House ser assim. uhum. Ele tem aquela dor na perna, e aquela dor a gente sabe que é uma dor, né, que pode ser parte Constante. somatizada, parte que não é somatizada, e é uma dor muito intensa. Imagina você ter que trabalhar com aquela dor. O Fernando, eu lembro dele falar assim: nossa, Flávio, imagina a gente trabalhar com dor. Quando a gente trabalha com dor, É a muito gente ruim. não tem um Vicodin, né? Eu não lembro o nome em português, Vicodin, né? O remédio que ele toma, né? O House. Ele se vicia naquilo, mas porque ele quer parar aquela dor, né? Uhum. Então, assim, o trabalhar com dor, o se esforçar, que é uma coisa que é muito comum da rotina dos profissionais de saúde, de certa forma é pincelada naquela série, para a gente ter, de certa forma, uma Vicodina. empatia. Estão falando aqui que chama Vicodina, a medicação. Ah, lá, é o Fernando, esse Fernando, professor Fenoronha. Ele que a gente ficava discutindo bastante a respeito disso. Obrigado, Fê. Muito Então, bom. Vicodina. E você também falou um pouquinho do. Deixa eu ver aqui o nome da série exatamente, The Doctor, não é? Ah, The Good The Doctor. Good Doctor. Você pode falar um pouquinho pra gente? Porque essa série eu assisti alguns episódios e eu achei realmente muito inovador. Conta pro pessoal um pouquinho o que que é essa série, The Good Doctor, para quem não conhece. The Good Doctor eu acho assim, até um outro passo na questão da representatividade. Uhum. Porque The Good Doctor aborda a história do Dr. Sean Murphy. Ele vai fazer uma residência, só que o Dr. Sean Murphy ele está dentro do espectro autista. Então, você tem ele é brilhante, porque uma coisa não exclui a outra. Então, esse já é o primeiro ponto. Você está dentro do espectro, não exclui que você pode fazer nada na sua vida, você tem a capacidade, né? Então essa série, ela é uma série que também toca muito, porque você vê as dificuldades que ele tem nas relações interpessoais, mas que ele tenta trabalhar isso em si próprio naquele ambiente hospitalar. E ele é brilhante porque ele tem uma memória fotográfica. Isso é Sim. um efeito bacana da série, que eles colocam a mente dele, o que ele está pensando na hora, sabe? O corpo humano é bem interessante. Os profissionais da saúde, né, que tem essa curiosidade de ver como é que dentro assim do ser humano, é muito interessante os efeitos, são muito interessantes os efeitos especiais dessa série. Então, para mim é uma série muito cara por isso, porque ela já dá um passo na representatividade de alguma forma. Muito bom. E tem Você gostou, Ju?
Eu gostei de The Good Doctor, porque eu gosto também quando, quando criam personagens que não são caricatos, né, que são mais Uhum, complexos. E eu o uhum, considerei, no pouco que eu vi, um personagem complexo, né? Ele, como você falou, tem uma questão existencial dele, ele está numa busca. E essa busca uhum. também é registrada, a gente vê essa busca. Então eu gostei sim, achei interessante, eu indicaria para o pessoal conhecer, né? Se pode gostar ou não É. gostar, mas que conheçam The Good Doctor. Depois vocês E é uma falam pra série mim. que é bem fácil, né, de encontrar. Ela tá bem aí na mídia. Então, ela é uma série bem interessante. E ela é interessante dos dois lados. Não só o Sean Murphy, que está nessa busca pessoal, né, tentando ver como se adaptar e ter um conhecimento, né, das próprias limitações, como trabalhar essas limitações, mas também das pessoas ao redor É, para destruir esse preconceito, né? Porque o preconceito é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando. A gente não nasce trabalhar. desconstruído, mas a gente tem que ir trabalhando isso. E aceitar esse doutor dentro do ambiente hospitalar, com sua competência, mas também com suas limitações. E pode ser assim, até simbólico, no caso, tem esse um médico que está no espectro autista, mas é simbólico para uma série de condições que todos nós temos nas nossas Uhum, diferenças, né? E de como que isso não nos faz menos ou mais, mas apenas um ser humano na sua busca, não é? Então, eu acho que trabalha muito essa questão da alteridade, né? Do outro uhum. na minha vida, né? Que já estou puxando a Verdade. mensagem aqui, Flávio, da alteridade. As sardinhas são nossas, são A sardinha compartilhadas. se sobrepõe. Flávia, vamos passar então para os filmes? O Sim, sim. que a gente pode falar para o pessoal da saúde na tela nos filmes? O que você sugere e por quê, Flávia? Então, os filmes, eles são, por um lado, eles são na questão de duração. Tem gente que fala assim, ah, eu tô sem tempo. A gente pensa nesses profissionais de saúde. Tadinho, eu tinha um aluno que ele falava, às vezes a gente encontrava na sexta-feira, ele era enfermeiro de UTI, ele é, né, enfermeiro de UTI, e ele falava assim, ah, tá, eu vou dormir agora no domingo, na segunda. E aí eu ficava, nossa, uma pessoa dessa vê um filme, a pessoa dorme no meio. Então a série é boa para isso, porque a série você vê é uma duração menor, aí você pode ou não pode fazer aquele compromisso de seguir, né, É, a série. Os filmes, eles são o bom dos filmes são que são histórias fechadas, né? Então, exato. assim, acabou. E filmes, nós temos filmes que retratam a saúde de diversas formas. E, muito importante, filmes nacionais excelentes que tocam nesse assunto também. Então, você às vezes está cansado, fala assim, ah, um profissional, né, que quer assistir um filme, mas não quer ler uma legenda, não tem acesso a um dublado. Existem filmes nacionais maravilhosos que podem ser vistos, que podem ser acessados de forma, né, que são acessíveis no momento para essas pessoas, como para o Sim. público em geral, né? Vamos Um falar deles, então. Sim. Pode... um deles que eu gostaria de indicar, ele se chama Temporada. Ah, vou pegar aqui e mostrar para vocês. Ele chama Temporada, é um filme nacional. Ele foi filmado aqui em Contagem. Para quem não sabe, eu estou falando de Contagem. Ele é sobre uma moça, Juliana. Ai, não sei se eu vou conseguir abrir. Aqui. Temporada. É esse filme aqui, ó. Não tá dando. Isso. Não tá dando para ver Agora tá muito bem dando porque tá clarinho. Agora melhorou. Ok. isso. Temporada. É sobre essa moça aqui, Juliana. Ela sai da cidade dela, no interior, e vem trabalhar como agente de controle de endemias em Contagem. Para quem não sabe, os agentes de controle de endemias, né? Aqui eu sei que vocês sabem, mas para quem não é da área, são aqueles que trabalham o famoso o moço da dengue, né? O moço da dengue, ou a moça da dengue que bate na sua casa para É olhar isso se os vasinhos mesmo. de planta estão com areia, para checar se tem algum lugar impróprio. É, é,
Então, e eles orientam os moradores. Esse trabalho eu acho um trabalho importantíssimo que deve ser reconhecido, porque também passa por tudo isso que nós falamos até agora. São pessoas que têm uma história, são Nossa, pessoas que se cansam e eles são submetidos a situações assim. Eles têm que ter uma no filme, né? Não vou entregar muito para não dar spoiler, mas tem que ter uma capacidade de resposta bem rápida. Tem que improvisar, porque eles são expostos às mais diversas situações. Porque imagina você trabalhar batendo de casa em casa, quando aquele portão abre, você não sabe o que vai estar ali atrás, com né? certeza. Então, essas pessoas, elas devem ser reconhecidas e admiradas e também bater palma para elas. E nesse filme a gente vê isso. Mas eu acho que o filme é bem mais que isso, Oh, porque ele entra também em outros caminhos, porque é o que a gente fala na literatura, que é aquela jornada de desenvolvimento pessoal, é um termo alemão, Bildungsroman, né? Que aquela jornada de desenvolvimento pessoal, e a Juliana, você vê toda essa jornada, como exatamente. negra, como mulher, como periférica, você vê ela no papel de filha, no papel de esposa, no papel de mulher. A gente vê o abandono, a gente vê o reencontro. E o filme é um filme muito tocante. Ele toca nesses diversos pontos, mas não é de uma forma pesada, é de uma forma muito sensível e gostosa de assistir. Ele faz muito bem essa ponte de empatia que a gente tem que construir com os profissionais da saúde. Eu Você vou... assistiu, né, Ju? Ai, gente, eu preciso falar disso. A Flávia falou, Juliana, você precisa assistir temporada. E eu assisti temporada. Gente, eu fiquei alucinada. Porque, como ela falou, é um Bildungsroman, né? Essa jornada interior, esse desenvolvimento. A gente tem uma personagem que a gente vê eu vou falar crescimento, mas assim, é uma coisa complexa, é forte. E a gente vê no exterior e no interior, né? Ela passa por uma jornada muito interessante. É um filme que me surpreendeu muito, Flávia, até por causa da linguagem, até é uma linguagem tão nossa, tão coloquial. Uhum. Né? Eles Próximo. privilegiaram essa interface, essa proximidade com quem assiste. A gente não tem, assim, nós principalmente aqui em Belo Horizonte, né? Eu sei que tem pessoal do país todo, mas para nós duas que estamos aqui, Contagem, Belo Horizonte, a região metropolitana, a gente se identifica demais, porque é o nosso jeito de falar, né? Aquelas respostas que a gente fala dentro de casa e aquilo é retratado ali. Eu via chorando e rindo ao mesmo tempo, Uhum. né? Que a Uhum. gente se emociona, mas o filme traz um humor, uma leveza muito interessante, o equilíbrio, o balanço que eles conseguiram proporcionar. Né? A Juliana é uma personagem maravilhosa, né? Eu gostei muito, muito mesmo. Eu também Sim, recomendo. é uma realidade. É. E é feito de uma forma bem natural. As atuações são muito naturais. E a gente se vê, é um espelho mesmo, né? É um Eu espelho. fico pensando, igual você falou, é região metropolitana. Eu ficava assim, aqui em Contagem, você vê Contagem, você vê as ruas de Contagem, você vê o jeito mineiro de falar. Ela, E né, quando a moça da dengue, quando passa, a gente sabe o nome. Na minha casa, a gente sabe o nome. Meus pais sabem o nome dela. Vem tomar um cafezinho, vem comer um bolo. Então, acontece isso, né, de ter esse acolhimento que tem que ser praticado com esses profissionais. Eu ficava até emocionada quando ela entrava na casa das pessoas e via a história das pessoas, e as pessoas a tratavam dessa forma, como assim, não, vem cá, vem comer um bolo, vem tomar um café, você deve estar cansado, quer uma água? Que foi isso, a gente vive muito, eu vivo muito assim, com minha mãe, ela é muito de, vem aqui, pega esse bolinho aqui para você levar, você tem quantas casas para passar ainda? Acontece muito isso, né? sim, Então, esse filme, eu achei assim, ele é muito tocante, porque é esse espelho, é um espelho lindo. e cria-se assim, realmente, como é regular e é a mesma pessoa na região, a pessoa passa a conhecer a sua casa, os seus cantinhos. Né? Vamos ver essa bromélia aqui Sim. agora. Sabe? É uma coisa mais Uhum. assim. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Da outra vez estava não sei como. Né?
Então, muito É, interessante. Eu gostei muito, Flávia. É outro filme, né, que a Flávia me sugeriu. Eu até já tinha visto. Pode falar? Você quer falar primeiro? pode. Vou tomar liberdade. Não, vai fundo, Ju. Um filme que, assim, eu revi hoje. Tem mais dois que eu queria até comentar, mas um foi Mãos Talentosas, né? Será que você pode falar um pouquinho dele pra gente? Porque é um filme, não é nacional, mas um filme Uhum. muito tocante, por várias razões. Será que você falaria um pouquinho dele pra gente, Flávio? Então, Mãos Talentosas, eu vou primeiro, Ju, se você me permitir, eu vou tentar mostrar aqui para o pessoal de qual filme nós estamos falando. Que Claro. é esse, é a Mãos Talentosas. Tá aparecendo direitinho aí, Ju? Tá aparecendo. Então, é com Cuba Gooding Jr. E esse filme, ele é a história do Dr. Ben Carson, que, como Uhum, vocês viram, é um médico negro. Ele virou médico, ele virou o responsável pelo departamento de neurocirurgia infantil, né, do hospital, famoso Hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos. E ele virou o responsável por esse departamento lá nos anos, se eu não me engano, anos 80. uhum, E ele, no filme até mostra isso, que ele fez uma separação de gêmeos siameses, que foi uma operação que foi pioneira na medicina naquela época, que uhum. eram gêmeos siameses alemães, né? Eles estavam ligados pela cabeça, Pelo por aqui. Aí crânio. ele pelo crânio e ele fez essa operação que foi uma operação assim, pioneira e que deu um bafafá na época. Mas eu acho que esse filme, apesar de mostrar esse avanço da medicina, né, esse lado da medicina, ele é um filme importante porque ele mostra um crescimento pessoal dentro da adversidade. Nós vemos que o Dr. Carson, ele era um menino, ele morava ele, o irmão e a mãe. Uhum, E a mãe, empregada doméstica, é, que lutou, que ficava sendo aquela mãe que a gente fala, ai, que mãe chata, porque ela falava assim, não, agora vocês vão ler, vocês não vão assistir televisão, não, vocês vão ler. Ah, agora vocês têm que ir para a biblioteca, vocês vão pegar tantos livros por mês na biblioteca, vão fazer uma resenha do livro para eu ler. E a gente, vou dar esse spoiler. A gente sabe que ela não era, ela não sabia ler. E aí exatamente. um dos, né, dos patrões dela, né, que ela trabalha na casa, que ensina essa mãe a ler. Mas isso não impediu que ela estimulasse os filhos a se superarem e buscar a cultura. E essa cultura, dentro dessa diversidade, foi o que o salvou daquele meio, né? Que era um meio que a gente vai vendo durante o filme, que eles geralmente esses meninos são direcionados para outros caminhos. E Uhum. ela meio que a força dessa mãe foi: não, meus filhos não, vocês vão ir por outros caminhos. E o filme é lindo porque mostra todo esse estímulo da mãe e mostra também as inseguranças dele. Uma Sim. pessoa daquele contexto, daquele background, né? E como ele vai superando cada um desses desafios externos e internos também, até chegar no ápice, né, de ser o responsável pelo departamento de neurocirurgia infantil do Hospital Johns Hopkins. E Então, mais assim, é um uma filme. E você, Ju? Não, mais uma vez, pois é, falando justo ainda desse filme, Mãos Talentosas, como que a arte fez parte da vida dele, né? Então, a vida inteira. A mãe, é assim, né? Você acabou de falar, né? Ela é iletrada, mas como ela era sábia, ela Hum, criou esses meninos numa sabedoria e, assim, sempre estimulando, né? Esse contato com a leitura, o contato com as artes, o estímulo, você é capaz, sim, que eles sofreram bullying. A gente viu um pouquinho no uhum, filme, e eu sei que ele é baseado na biografia do próprio Ben Carson, né? uhum, sim.
Então, Uhum, a gente viu um pouquinho do sofrimento. Assim, o filme não deu esse enfoque, mas foi colocado, né? Então, uhum, como que a princípio ele não tirava notas muito boas, quando ele passou a tirar, gerou até desconfiança, ele tinha que meio que justificar por que que ele estava tirando nota boa, né? exato. Quando ele foi condecorado, né? Ele foi humilhado em plena condecoração. Então, assim, a gente está dando Uhum. spoiler aqui, desculpa, mas é porque são momentos Não, mas é bom falar. que, assim, que É bom, metem eu acho que até muito. estimula a ver o filme, assim, as pessoas. Porque a gente está dando um spoiler ou outro, mas é o que você já espera que vai acontecer. Você meio que intuitivamente, na hora que você vê que está acontecendo, você fala, ai, vai acontecer isso, ai. E Mas acontece. é, Pois é, e assim, são coisas que aconteceram antes, mas continuam acontecendo. Então, como é interessante a arte nos apontar isso, né? E esse filme nos aponta muito bem, né? Eu fiquei muito emocionada com a mãe dele. A mãe dele me emocionou muito. Depois eu queria até talvez uhum, pesquisar mais a pessoa, né? Que a gente ficou na ficcionalização, né, da pessoa, mas como uhum. que ela foi notável, né? Notável. Então, esse filme realmente, gente, vale muito a pena, né? Muito lindo, vale a pena ver mesmo. Quem é da saúde, eu acho que vai. Se a gente se emocionou, se identificou, vocês então vão amar. E não E é o só da saúde, não, gente, das artes também. das Porque você vê artes, as, das como artes, que a como a arte salva nesse momento, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. A arte salva de maneiras assim, é só você dar uma chance que a arte ela te dá um conforto de certa forma, ela te mostra caminhos e ela te salva. a Aline está perguntando qual filme. Chama Mãos Talentosas, a história de Ben Carson. Mãos Talentosas, tá? É um filme realmente maravilhoso. A Flávia está mostrando aí, tá virado, né? Tá espelhado, mas dá para ver aí. Mãos Talentosas, tá bom? Flávio, nosso tempo ele vai correndo muito rápido. Eu só não queria Sim, jamais que acontecesse a gente não falar do filme da Nise. Será que você falaria um pouquinho? sim. Nise, O Coração da Loucura, é um filme de 2016, nacional, na qual nós temos a Glória Pires no papel da psiquiatra, famosa psiquiatra brasileira Nise da Oliveira. Ela, ela foi uma psiquiatra que ela foi, de certa forma, discípula de Jung. Uhum. Tem uma história interessante que ela se comunicava com o Jung, né? Eles Sim. trocavam cartas, mas eles trocaram por um bom tempo com Jung achando que ela era um homem. Uhum. Para você ver que ela, o pioneirismo dessa mulher, ela não era só uma pioneira na questão da terapia ocupacional, que é o foco do filme, mas também uma pioneira na psicologia, né? Numa época, e isso é retratado no filme também, que era pedido da mulher certas apenas que se ficasse em certos ambientes e É. não frequentasse outros ambientes, o ambiente profissional, por exemplo, né? A mulher era renegada ao ambiente doméstico e assim, ela não podia aspirar ao ambiente profissional, ainda mais numa área como a área da saúde. É. E esse filme, ele é bom por isso. Por quê? Porque ele mostra tudo isso, né? E ele mostra aquilo que eu falei no início da nossa live, que isso aqui não é só, o humano não é só um corpo, o humano é uma mente. E essa mente também fica doente. É. E a doença dessa mente não pode ser desmerecida e ela merece uma igual atenção e um certo carinho para tratar essa doença, que é o que ela faz, que ela é uma das pioneiras, é um outro filme que fala de pioneirismo, ela Exato. é uma das pioneiras da terapia ocupacional, e ela, lá nesse ambiente que ela trabalha, ela emprega a terapia ocupacional nesses pacientes. E o resultado é maravilhoso. O resultado é que eles fazem esculturas maravilhosas, obras de arte maravilhosas. Eu lembro que eu pesquisei um pouco,
na época que eu estava fazendo doutorado, eu pesquisei um pouco sobre um dos pacientes dela, que é o mais famoso, que eles mostram a escultura dele, se eu não me engano, é o Lúcio. E tem as esculturas antes, né, que quando ela estava trabalhando a terapia ocupacional com ele, e depois que, infelizmente, eles fizeram a terapia, né, a lobotomia. Eles cortaram essa terapia e fizeram a lobotomia nele. E a gente vê a diferença, né, da escultura de antes e da escultura de depois. Eu lembro de eu ver essa diferença e chorar, porque a gente faltou uma sensibilidade, né, no tratamento, uma sensibilidade que ela tentava impor, né, não impor, ela tentava inserir num lugar onde era imposto a terapia de choque, terapias mais invasivas. Sim. Então, é um filme assim que eu acho também aqui as meninas falando, Raíssa falou que chorou. Quem não chora vendo aquele filme, né? O pessoal tá falando aqui que chorou, que gostou muito, né? Que é um filme muito emocionante mesmo, né? Como você coloca. Eu, particularmente, me identifiquei muito até pela questão da pesquisa, né? De mulheres e como que ela sofreu, né? Uma médica, psiquiatra, assim, ela tinha um nome na época e ela sofreu muito. E tentou, por meio da arte, as coisas também que envolvem a arte acaba que nos tocam muito, né? Então, como que a arte foi importante para esses pacientes, como que ela confiou numa forma menos invasiva, numa forma mais humanizada, né, de lidar com os pacientes, como você falou, ela era discípula, né, do Jung, então ela tinha, né, uma série de estudos que embasavam o conhecimento dela e ela não era levada a sério por muitos boards, né, muitas, como que a gente fala? No board, assim, diretores, né? A diretoria, departamentos. Então, como que isso é uma luta que esse filme mostra, né? Então, realmente é um filme, gente, se vocês não viram, vale a pena ver. Né? Como que é o nome completo? Nise no Coração da Loucura? Nise, O Coração da O, Loucura, de o, 2016. o Coração da Loucura de 2016. Pessoal, a live, o Instagram tem um tempo, né, de 1 hora e faltam 5 minutos só. Então, eu queria já agradecer a presença da Flávia conosco. Flávia, um prazer ter você aqui. O seu conhecimento, ele transborda. A gente pode ficar muito tempo, ter outras lives. É muito conhecimento, mas eu acho que o que você trouxe já inspira, né? Acho que o pessoal pode buscar, né, alguns nomes que a gente falou. E como foi bom conversar com você, te agradeço muito. Se você quiser despedir do pessoal, falar alguma coisa, falar um último filme assim que você sugere, mas eu já te agradeço, viu? Muito Eu obrigada. Eu que agradeço a iniciativa, vocês terem me convidado. E vocês viram aqui que se deixar, eu falo, porque filmes e séries, eles são minha paixão, eles são muito caros. Então, eu queria agradecer por essa oportunidade de falar de uma coisa que eu amo. E agradecer quem assistiu, quem veio me prestigiar a Ju, meus amigos, o pessoal da saúde. Então é isso, Ju, muito obrigada mesmo. A gratidão é toda minha. Obrigada. Pessoal da saúde, né, que nos assiste, nossos alunos, nossos amigos, muito obrigada. Tenha uma boa noite, né? Que a semana seja maravilhosa. E semana que vem a gente tem uma live muito especial do Dia dos Namorados com o violeiro Chico Lobo. Não percam, hein? Dia 12 de junho vai ter Chico Lobo aqui no Saudarte. Boa noite, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, Flávia. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Saudades, Deise. Beijo. Beijo. Boa noite.